Mas com a paz do Senhor, amém. Eu quero confirmar ou ratificar nossa venida aqui, representando também ao pastor Mário César Carnina, presidente da convenção de nossa igreja, e agradecer a Deus por estar aqui. E solo não estou melhor porque estou sem minha família, não? Sem minhas filhas, sem minha esposa. Se estivesse com minha esposa e minhas filhas, queria mais dias, não? Agradeço a Deus porque nos ha dado a oportunidade de participar de esta hermosa festa. Mis felicitações ao pastor Sérgio Desidério, à missioneira Elaine, porque uma festa muito hermosa, cada dia uma apresentação, ninhos, adolescentes, jovens. E eu estou seguro, hermanos, não é maneira solo de falar, que se o culto terminasse, os hermanos já iam sair de acá gozosos deste culto. Eu particularmente he sentido a presença de Deus com os hinos, com as programações, com o teatro que foi apresentado por os jovens, de los niños, não? Por los cânticos. O irmão Percy, que ha cantado muito bem. Deus siga guardando, bendiciendo sua vida. E sem falar aí do esforço do irmão Segundo, não? Jerusalém Produções, que está dando esse apoio à igreja. Que Deus lhe recompense sempre. Amém? Abra sua Bíblia em el texto que já foi mencionado nos dias anteriores, que é o texto de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Você pode poner-se de pé para que juntos leiamos a palavra de Deus. Quando se canta o himno nacional do Peru, como se canta? Com a mão no pecho, não? E o coração para cantar, não? E o mundial, quantos estão cantando o himno de sua nação? Não? E quando vamos ler a palavra do Todo-Poderoso, dele que ha criado os céus e a terra, que ha enviado a seu Hijo por nós, como iremos ler? Amém? De qualquer maneira, ponga-se de pé, abra sua Bíblia, ponga sua atenção e leiamos a poderosa palavra de Deus. São Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Recorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando em las sinagogas de ellos, e predicando o evangelho del reino, e sanando toda enfermidade e toda dolência em el pueblo. E al ver las multitudes, tuvo compaixão de ellas, porque estavam desamparadas e dispersas como ovejas que não têm pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envie obreiros a su mies. Vamos repetir 37 e 38. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreiros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreiros a su mies. Glória a Deus. Tome assento glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alabado seja o Senhor. A palavra, o tema de este mensaje ou de la fiesta de estes 11 anos é los desafios de la evangelização. Los desafios de la evangelização. Observe bem que Jesus, em nenhuma parte da Bíblia, ele não enganou a seus discípulos, nem tampouco enganou a sua igreja. Jesus falou sobre a necessidade ou a importância de la igreja evangelizar. Jesus não enganou a igreja, nem tampouco Jesus enganou a igreja sem falar de los desafios de la evangelização. Jesus disse: eu os envio como cordeiros al meio de lobos. Jesus falou
cuando envió los 70 sobre las dificultades. Entonces Jesús siempre habló de los desafíos. Pero ahí, cuando yo leía el pasaje y pensaba en el tema de esta fiesta y de este mensaje, los desafíos, yo me hice una pregunta: ¿qué significa desafío? ¿Qué significa desafío? Y literalmente, etimológicamente o literalmente, al pie de la letra, la palabra desafío, ela es formada por dos partes, des, que quiere decir opuesto, algo que se pone en oposición. Y afiar significa, escute bem, afiar significa quitar la garantía, quitar la confianza. Quando nós entendemos que a palavra desafio significa quitar a confiança, ou algo opuesto à confiança, opuesto à garantia, entendemos que os desafios de la evangelização seriam, escute bem, quando o Senhor Jesus habla a sua igreja que é necessário para ganhar vidas, para alcançar outras pessoas, você quite a comodidade, a confiança, o descanso, a tranquilidade. Escute bem, se nós hemos chegado ao 11º aniversário, se hoje a igreja Assembleia de Deus em el Perú, em Cajamarca, está comemorando 11 anos, é porque alguém se ha preocupado em evangelizar. Se hoje você está sentado aqui como membro de esta congregação, é porque o pastor Sérgio, com sua esposa e outros creyentes, oraram, se preocuparam, não han dormido, han salido a las calles, bajo lluvia, frío, sol, a veces rechazo de las personas, vergüenza, pero ellos han entendido que era necessário, e é por isso que tu estás aqui. E ojo, Deus não te ha chamado para calentar sillas, Deus te ha chamado para ir e evangelizar. Se quieres que a igreja siga crescendo, quantos querem que a igreja siga crescendo? Glorifica a Deus. Se tu quieres que a igreja siga crescendo, é necessário evangelizar. Os desafios de la evangelização. Eu destaquei em este mensaje 3 desafios. 3 desafios principais em las quais estaremos hablando em esta noite. O primeiro desafio é o desafio del mundo. O segundo desafio é o desafio relacionado à igreja. E o terceiro desafio é o desafio relacionado ao perdido, a las pessoas a quem iremos predicar. Primeiro, desafio relacionado ao mundo. Escute bem, leia comigo, esteja com sua Bíblia aberta. El verso de número 35, la Biblia dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escute bem, el texto dice: todas las ciudades y aldeas. O primeiro desafio, dentro do desafio do mundo, é o desafio geográfico. Cidades, aldeias, é um desafio. Escute bem, quando Jesus habla para a igreja em São Mateus, capítulo 28, e o versículo de número 19, Jesus dijo: haced discípulos de todas as naciones. Cuando él habla por medio del evangelista San Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 15, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar toda criatura. Desafío geográfico. Hechos capítulo 1 versículo 8,
Por favor, melhore aqui. Hechos 1:8 diz: e me sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Ou seja, desafio geográfico. Escute bem, o Peru tem 24 departamentos e uma província constitucional chamada Callao. O Peru tem 196 províncias e 1894 distritos. E a pergunta é: onde está a igreja? Solamente em Cajamarca nosotros. Temos um desafio geográfico. Se tu eres creyente, tu amas a Dios y has entendido lo que es el Evangelio, no puedes quedar conformado solamente acá. Infelizmente, o quizás hay creyentes que no fueron todavía, o creen que no es necesario subir, ¿no? A los anexos, a Jesús, ¿cómo se llama el otro? O Aráguila. No voy a subir, no, mi iglesia es acá nomás. Não, escute bem, temos um desafio geográfico e tu estás preocupado com o avanço da igreja em el área geográfica. Tu estás preocupado? Quantas vezes tu has salido de tu distrito, província ou departamento para falar de Cristo? Quantas vezes? Escute bem, a igreja deve avançar geograficamente. Eu não dudo que há irmãos aqui que quizás conhecem todo o departamento de Cajamarca, ou quizás conhecem todos os departamentos de Peru, outras províncias, pero a trabalho ou a turismo. Eu conosco o Aras, eu conosco Chancay, El Castillo, eu conosco Cusco, pero quantas vezes has ido predicar o Evangelho? Vamos por turismo, vamos por trabalho, pero entenda, donde quer que Deus te leve, tu tienes que levar também o Evangelho que cambia, que transforma el pecador em homem e servo de Deus. É impossível, claro, que tu solito alcance o mundo para Cristo. É impossível. Sin embargo, é possível que donde quiera que vayas, leve a Cristo a las personas. Leve a Cristo às pessoas. Vou a trabalho, vou levar a Cristo às pessoas. Estou preocupado, estou orando, estou vendo. Estas pessoas necessitam de Jesus. Em el desafio relacionado ao mundo, quando tratamos do desafio geográfico, é necessário entender que a igreja deve avançar a parte de sua região, sair de sua região. Pero também há um desafio no mundo que eu destaquei aqui, chamado o desafio religioso. O verso de número 35, a Bíblia diz que Jesus ensinava em las sinagogas. Eram religiosos. Jesus tinha um desafio. Havia os saduceus, os fariseus, que eram um desafio para Jesus. Saduceus, fariseus, e assim, era um desafio para Jesus. Havia esse desafio religioso, temos também. Havia um desafio cultural. Quando a Bíblia habla de cidades e aldeias, também habla de culturas diferentes. Escute bem, as culturas são complexas, não é fácil. Algumas são mais cerradas, outras mais flexíveis. Pero todo o mundo, há muitas culturas, há uma enorme diversidade de costumbres. E é um desafio, E eu quero aproveitar e dizer a los hermanos que aqui estão: há pueblos, há distritos, e pode dizer, qualquer lugar do Peru, os hermanos peruanos iriam ter mais facilidade de predicar o Evangelho, de ser aceitos, de ser entendidos, que eu e o pastor Sérgio. E há um desafio, e a igreja necessita entender isso. O desafio geográfico, o desafio religioso, o desafio numérico. O verso de número 36, a Bíblia diz: e al ver las multitudes, números, multitudes, um desafio numérico. Hermanos, em Peru há 34 milhões. 157.732 pessoas ou habitantes.
É um desafio. Quantos, este porcentagem, este número, são crentes? Han aceptado a Cristo. Algunos dicen que 15%, pero estos 15%, ahí están las sectas, están los creyentes, son de nombre nomás. Entonces hay un desafío numérico, hay números, hay personas que deben ser alcanzadas. ¿Tú ya hiciste la pregunta? ¿Cuántas personas fallecen por día? Hay un número. Tu já perguntaste para ti mesmo quantas pessoas passam para a eternidade sem conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesucristo em Peru? Ah, hermanos, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos, de los 34 millones y más, casi 35 millones, algunos dicen que hay más o menos 4 millones más de creyentes. Falta mucho. No es para estarmos conformados. Devemos enfrentar esse desafio numérico. Entendeu? Temos um desafio numérico, porque o desejo de Deus é que todos sejam alcançados. Pero será que este é meu desejo? Que eles sejam alcançados? Deus quer que tenhamos o mesmo desejo. O primeiro desafio é o desafio relacionado ao mundo. O segundo desafio é o desafio relacionado à igreja. Leia comigo o verso de número 35. Recorria Jesus. O primeiro desafio que eu entendo, a dificuldade da igreja é salir. Muitos não querem salir. Muitos solamente querem estar. Foi falado aqui sobre o síndrome do aquário. Hacemos um aquário, ponemos muitas coisas, pedras, luzes, ponemos burbujas, não? E aí o aquário tem água, mas não há peces. E estamos esperando, não, o peixe vai vir. O síndrome do aquário. Mas também há o síndrome da gallina. Qual é o síndrome da gallina? A gallina queda com a cabeça baixa, mirando para a terra, buscando comida nomás. E aí Jesus habla em São João capítulo 4. Se não estou equivocado, ele versículo de número 35, ele disse: alçai vossos olhos e vede outros campos, porque já estão listos, já está listo para a cosecha. Alcem vossos olhos, levantem vossas cabeças, não estem mirando para esta terra. Pero há um desafio que a igreja salga. Pero alguém pode dizer: ah, pastor, pero eu não sinto, eu não tenho ganas, não, eu não sinto em salir, eu não sinto, eu não tenho desejo, não tenho este sentir. Pero quando eu miro o passagem, o verso de número 35, eu não vejo Jesus falando de seus sentimentos. A Bíblia falando de seus sentimentos, não? A Bíblia diz que ele saiu, ele recorria. Quando chega o verso 36, aí diz que ao ver as multitudes, ele tuvo compaixão. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a igreja deve sair, aunque não tenha um sentir. A igreja deve sair, aunque não tenha aquele desejo. Sabe por quê? Jesus ha dado uma ordem, e dijo: e predica o evangelho. Vayam e predica o evangelho. Salgam. Então é uma ordem, irmãos. Não é um pedido. Ah, quando tu tenhas desejo. Ah, quando salgas de aniversário. Ah, quando depois que termine de escuchar al hermano Percy cantar, estés alegre, vai e predica. Não, tienes que salir, aunque tu não sientas. Tenho um irmão que hoje é um amigo e companheiro. Pero ao início foi um desafio. E eu lhe dizia: irmão, vamos evangelizar. E ele me dizia: não, pastor, eu solamente salgo quando Deus me habla. Aí eu salgo. E salia solito a vezes. Ele confundia Deus falar com ele com suas emoções. Ah, eu sinto. Oi,
yo salgo. Estoy agradecido porque Dios me ha hecho algo, entonces yo salgo. No, hermanos, la iglesia tiene que salir con ganas o sin ganas, porque Jesús ha mandado a la iglesia salir. Es una orden. Y si somos obedientes, iremos salir. El primer desafío es la iglesia salir. Salir. Escute bien. Nosotros tenemos que salir. Jesús salía acompañado con los discípulos. Varios versículos la Biblia muestra que Jesús iba con sus discípulos a evangelizar. Pero también la Biblia muestra que a veces Jesús evangelizó solo. En San Juan capítulo 4, la Biblia muestra que Jesús solito habló con la mujer samaritana. Imagínate, ay, no voy a salir, pastor. Los hermanos no quieren ir. Hay solamente 2, 3. ¿Por qué voy ahí? ¿Dónde están los demás? Los que tienen más tiempo. No, tienes que salir. La Biblia habla en San Juan capítulo 3 que Jesús se encontró con Nicodemos. Él y Nicodemos. Y hablaron. Y Jesús le habló. Le predicó. Entonces Jesús salía acompañado, Jesús salía solo. No hay excusa. Tú tienes que salir y predicar el evangelio. La Biblia habla en San Marcos capítulo 6. Hermanos, Jesús se asombró con la incredulidad de la gente, dice la Biblia. Y él se asombró como era incrédulo. Pero hay una versión que dice, contudo, o sea, aún así, él seguía predicando. Tú tienes que salir, aunque a pesar o aunque las personas sean incrédulas, no crean, tú tienes que salir. Tienes que salir, tienes que dejar esta silla. Había un profesor del seminario que él decía que muchos creyentes en la iglesia son SSS, salvos, sentados y satisfechos. Ah, ya soy salvo, qué bueno, ¿para qué voy a salir? Ya tengo la salvación garantizada por Jesús. No tengo por qué salir. Y quedo en la iglesia calentando sillas. Aí vino uno e dijo assim, não são 3S, são 4S, salvos, sentados, satisfeitos e sem vergüenza. Porque não tem vergüenza, não querem salir. Deus está chamando a igreja para salir. Deus está chamando a igreja para levantar seus olhos e ver a necessidade do mundo. Outro desafio relacionado à igreja é a falta, ou melhor, a dimensão da obra. El versículo 37, la Biblia dice, la mies es, no escuché, la mies es, hay una dimensión de la obra, hay una obra grande, una obra muy grande. ¿Y por qué? A veces miramos al pastor, ay, el pastor está cansado, pero no quiere ayudar. Ay, hay mucha cosa, no, pastor. Ay, ser pastor es difícil, ¿no? Pero no quiere ayudar. Um pouquinho de irmãos, uma quantidade de irmãos não mais trabalham. Não pode ser assim. Tens que levantar, acha tus manos e empieza a trabalhar, porque a mesa é muita. Há uma dimensão na obra, a obra é grande, é muito o trabalho, muita é a mies. E outro desafio da igreja é a falta de obreiros. Mas os obreiros são poucos. Dijo Jesús, são poucos os obreiros. Quantos aqui estão dispostos a ser obreiros? Eu estou predicando na igreja em Barranca, em Hechos, e vou começar agora a falar sobre Hechos capítulo 6. E a Bíblia diz que houve necessidade de levantar diáconos. E os apóstolos han dicho, busque entre vosotros homens llenos do Espírito Santo. E começou a falar as características. Eu parei e comecei a pensar, Deus mío, será que hoje dentro da igreja há pessoas dispostas para servir? Será que os padres estão orando ao Senhor? Ou se o hijo diz, papá, mamá, eu quero ser um diácono. Diácono? Para quê? Não, tu tens que ser outra coisa. Não necessita involucrar-te.
A vezes os padres estamos, irmãos, assim, ó, trabalhando duro, economizando, fazendo muitas coisas para que os filhos sejam profissionais. Não está mal, está bem, mas não podemos olvidar o lado espiritual, não podemos olvidar o lado ministerial. Ore para que tu filho seja um profissional, mas também ore e trabalhe para que tu filho venga a trabalhar na obra do Senhor. Que ele seja um diácono, que ele seja um pastor, que ele seja um missionário, que ele seja um músico, que ele seja um servo do Senhor. Falta obreiros. Outro desafio para a igreja é a falta de oração. Jesus dijo: rogar, rogar. Ah, hermanos, nosotros também nos equivocamos, os pastores. ¿Sabe por quê? Eu leyendo el pasaje, Deus habló a mi corazón. Jesus dijo: rogar al Senhor de la mies. Jesus não dijo: eu vou a rogar. Não, ele dijo: ustedes roguem, porque eu sou o Senhor de la mies. Em outras palavras, Jesus dijo assim, ó. Jesus não dijo: rogar a los obreiros para que não salgam, rogar a la igreja. Oh, irmão, por favor, vamos comigo. Não, eu te pago. Não, eu não. Rogar al Senhor de la mies. Dobremos as rodilhas e oremos, porque o Senhor é o dueño de la obra. A Bíblia habla em Hechos capítulo 13 que a igreja orava e ayunava, e o Espírito Santo dijo: aparta a Pablo e a Bernabé, porque eles irão fazer a obra. Rogar al Senhor de la mies. Ele é o dueño, não sou eu o dueño de la obra. Ele é o dueño de la mies. Pero quando eu miro também para o desafio relacionado à igreja, falta a llenura do Espírito Santo. O capítulo 10 e o versículo de número 1 diz: entonces, chamando a sus 12 discípulos, les dio autoridade sobre os espíritos imundos. Escute bem, Jesus dijo: rogar al Senhor de la mies. E falou para os discípulos, pero de los discípulos mesmo o Senhor mandou sair. Sabe o que entendemos? Quando a igreja empieza a orar por obreiros, a igreja deve estar disponível a ser estes obreiros. Quando a igreja ora por obreiros, a igreja deve estar disponível a sair. É por isso que muitos não oram. Não, eu não vou orar, porque eu não quero ir. Eu não vou orar porque eu não quero ser obreiro. Eu tenho vergonha. Eu não quero sair a evangelizar. Empiece a orar, que o Espírito Santo irá romper este paradigma, esta parede. Falta de llenura do Espírito Santo. Em Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesus dijo, em versículos anteriores: quede em Jerusalém hasta que del alto sejam revestidos de poder. E o versículo de número 8: mas recebereis poder quando venga sobre vosotros o Espírito Santo, e sereis testigos em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e hasta lo último de la tierra. Escute bem, é necessário ser lleno do Espírito Santo. Ai, pastor, é por isso que eu não salgo, eu não sou bautizado com o Espírito Santo. Escute bem, aqui podemos entender que tu podes sair, predicar sem ser bautizado com o Espírito Santo. Podes sair, pero quando tu eres lleno do Espírito Santo, tu sales com mais força, com mais ousadia, com mais poder. A igreja deve seguir pedindo a llenura do Espírito Santo. Ah, se tu não eres bautizado, pida: Jesus, bautiza-me com tu Espírito Santo, bautiza-me com tu Espírito Santo, llena-me, llena-me, llena-me. E se tu já eres bautizado com o Espírito Santo, entenda que Jesus Cristo não te ha bautizado para que tu estejas na igreja saltando, hablando em línguas. Não, Ele te ha llenado para que tu salga com autoridade. De nada sirve se tu hablas, tens o dom de variedade de línguas, se tu interpreta línguas, se tu profetiza, se tens o dom de sanidade, pero se não queres salir. No, la llenura del Espíritu Santo, los dones sirven para tanto edificar a igreja, pero também para propagar el nombre de Jesús. E é por isso que Jesus dijo que ele salia e ele sanava los enfermos. Ele ha dado autoridade a los discípulos.
Y nosotros tenemos, hermanos, ahora la llenura del Espíritu Santo. Hay la historia de Lutero. Lutero, el hombre de la Reforma Protestante. Cuenta la historia que Lutero tenía un amigo llamado Miconio. Y Miconio veía que Lutero trabajaba duro por la evangelización, duro por el evangelio, por las cosas espirituales. Miconio era creyente, pero era diferente de Lutero. Y un día Miconio tuvo un sueño. Y el sueño, él estaba en una montaña, un cerro, y él ha visto a Lutero. Él ha visto un hombre, y aquel hombre tenía muchas ovejas. Y el hombre solito, guiando las ovejas, de un lado al otro, guiando las ovejas. Y el pobre hombre, después del mismo sueño, él es llevado a una otra montaña. Y ahí veía un hombre que estaba en una plantación, lista para la cosecha. Y aquel hombre solito cosechando. Y cuando él despierta del sueño, él escucha la voz que le dice: aquel hombre es Lutero. E tu está aí de lejos vendo nomás. E desde aquele dia, Miconio não solamente orava, pero começou a trabalhar com Lutero. Que o Senhor em esta noite levante homens para que apoiem al pastor, homens para que se fortaleçam na evangelização. Se necessita homens que os olhos sejam abertos como de Miconio e que entendam que há Lutero que necessita de ajuda. Hermanos, em terceiro lugar, são os desafios relacionados aos perdidos. Quem são os perdidos? A igreja sabe, pero os que não são creyentes não sabem. Quizás há alguém que esteja aqui esta noite, ou alguém que nos acompanhe por la transmissão. Os perdidos, ou el perdido, são aqueles que todavia não tiveram o encontro com Jesus. Pastor, eu creio, Ele é mi Diosito. Não, Deus, eu creio em Jesus desde meu nascimento. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que hemos nascido, fomos criados na lei do pecado. Em pecado fomos engendrados. A Bíblia habla em São João. Alguns dizem: eu creio em Cristo. A Bíblia habla em São João capítulo 7, e ele versículo de número 37, 38, diz: quem crer em mim, como dice las escrituras, de su interior fluirán ríos de água viva. E esto hablaba del Espírito Santo. Escute bem, se tu crees em Cristo de tu maneira, como te enseñaram, estás equivocado, porque há muitas maneiras de crer de maneira equivocada. A maneira correta é como diz lá Sagradas Escrituras. Se não crees de acordo com a Bíblia, estás perdendo tempo, estás crendo em um Cristo, em um Jesus equivocado. Quem são os perdidos? O versículo de número 35, a Bíblia diz: e predicando o evangelho del reino e sanando toda enfermidade e toda dolência em el pueblo. São os enfermos. E enfermos, aqui eu quero abrir um parênteses, enfermos em todos os aspectos, porque a Bíblia diz que o homem, como foi predicado ayer, o homem ele é formado de espírito, alma e corpo. Ou seja, o que tu vês aqui é o corpo. Pero ¿por que se mueve? Porque há algo invisível dentro do homem, que é espírito e alma. Se tu vas a um velório, está o corpo, pero não se mueve. ¿Por quê? Porque a parte imaterial, invisible, já salió do corpo. Aí está a matéria nomás. Então, há uma enfermidade que é a pior que o SIDA, pior que o câncer, pior que a lepra, e se chama pecado. O homem está em pecado, está ciego. E há também a enfermidade do alma. As pessoas hoje estão buscando a solução em el suicídio. Eu vou quitar minha vida porque já não suporto sofrer. Quero quitar esse dolor, quero desaparecer. Pero se equivocam que depois da morte, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9 e el versículo 27, depois da morte viene el juicio.
el juicio. Hay vida após a muerte. Sí, el cuerpo baja a una tumba, pero el espíritu y el alma, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que vuelve al control de Dios. Dios tiene el control de un lugar separado para el alma y para el espíritu. Entonces hay una enfermedad espiritual en el hombre y solamente Jesús puede solucionar, que es el pecado. Algunos ya decían, no sé si fue Lutero, Calvino, pero decía que el hombre tiene un vacío dentro de sí que solamente Jesús puede llenar. Solamente Dios puede llenar este vacío. Tú puedes poner alcohol, prostitución, plata, lo que tú quieras, no va a llenar este vacío. Ese vacío dentro del hombre es del tamaño de Dios. Y Dios te trajo aquí esta noche para que tú entiendas que sin Dios tú no eres nada. Yo no soy nada. ¿Qué sería de mi vida si no fuera el evangelio de Jesucristo? La Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para transformar el hombre. Yo fui transformado. Aquí, el pastor Sergio, si no fuera el evangelio, ya estaría muerto de cirrosis, porque tomaba mucho. Vivía en el mundo, en las cosas perdidas. Si no fuera el evangelio de Cristo, aquí no estávamos perdidos. Yo estaría en la cárcel, yo estaría ahí quizás en otras cosas, muerto. Pero el evangelio de Cristo alcanzó mi vida. Tú necesitas de Cristo. Yo sin Cristo no soy nada. Tú sin Dios no eres nada. No eres nada. Y es por eso que a veces tienes preguntas sin respuestas. A veces no entiende porque tengo un vacío, porque hay desespero. Es falta de Dios en tu vida. Es falta del evangelio dentro de ti. La Biblia dice en el versículo 36, dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otras palabras, Jesús dijo que tuvo pena, compasión, porque estaban perdidas. Póngase de pé en esta noche. Póngase de pé. Estavam perdidas. Sim, perdidas. Pastor, pero eu sei onde vivo. Eu sei o caminho para mi trabalho. Eu sei ir a Lima, regressar. Eu não estou perdido. Espiritualmente, tu estás perdido. Se tu mueres hoje, onde irá tu alma? Tu sabes? Onde irás? Qual é o destino de tu alma? Se tu falleces hoje em dia, tu não sabes. Tu não podes assegurar, porque estás perdido. Dentro de ti há uma confusão mental e espiritual que tu não sabes explicar. E por não saber explicar, é porque estás perdido. É por isso que Jesus dijo na casa de Zaqueu: el Hijo del Hombre vino buscar e salvar aquele que estava perdido.